O André Fidelis e o Virgílio Filho do INSS delataram Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha e políticos do Centrão, eles que estão presos desde novembro. Informações da Andresa Matais e do André Schauders. Matais apurou que o ex-procurador do INSS, o Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios da autarquia, o André Fidelis, entregaram o filho mais velho do presidente Lula, o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, e detalharam o envolvimento de políticos no esquema. Os dois relatores estão presos desde 13 de novembro. O Virgílio Filho é acusado pela PF de receber 11,9 milhões de empresas ligadas às entidades que faziam os descontos ilegais nas aposentadorias, e desse total, 7,5 milhões de reais teriam vindo de empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Os repasses teriam sido enviados a empresas e contas bancárias da esposa do ex-procurador, a médica Thaisa Hoffmann Jonasson. Já o André Fidelis teria recebido 3,4 milhões de reais em propinas entre 2023 e 2024, segundo os investigadores. Se tiver mais gente que foi roubada, vai receber. E a gente só vai sossegar quando colocar quem roubou na cadeia e tomar o patrimônio deles para a União. Presidente, a Polícia Federal deflagrou hoje uma nova fase da investigação sobre a fraude do INSS, envolvendo o vice-líder do governo e prendeu o número 2 do Ministério da Previdência. Os descontos indevidos, embora tenham iniciado no governo Bolsonaro, dispararam muito no seu governo. O presidente da CPI do INSS, o senador Carlos Viana, ele afirmou na comissão parlamentar que ouviu o relato de uma testemunha que apontava uma parceria comercial entre o careca do INSS e o seu filho Fábio para atuar no Ministério da Saúde. Além disso, a comissão e a Polícia Federal têm investigado a entidade da qual o seu irmão é dirigente. Eu queria saber a sua opinião sobre esses fatos, presidente. Olha, veja, primeiro, o que eu posso dizer de opinião é que a decisão de apurar esse fato foi do governo. E foi nós do governo que tomamos a decisão de comunicar à sociedade brasileira o que foi. Por que será que não apareceu? Será que não é por motivo justamente de que toda essa narrativa do governo cairia por terra com o senhor Daniel Vorcaro sentado ali? Porque veja bem, Lewandowski, ministro do Lula até poucos dias atrás, 250 mil reais de contrato com Master por mês. Manteiga, 1 milhão de reais de contrato com Master por mês. A esposa do Moraes, 129 milhões de reais de contrato. O Lula recebeu o Vorcaro 3 vezes fora da agenda no Planalto, senhor presidente. E com o Galípolo, sem que ele tivesse avisado o então superior presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E aí, para concluir, senhor presidente, foi trazida aqui uma questão de ordem pelo deputado Marcon sobre encontro numa mansão. E sabe quem esteve presente e é dono da mansão? O pessoal do Grupo Fictor, que era o comprador do Master. E aí o povo do PT vem aqui dizer que não tem nada a ver com o Master quando eles tentaram fraudar, sim, esta CPI com esse tipo de gravação apócrifa ilegal e que depois foi desmentida pelos próprios autores. Por isso, senhor presidente, quem tem medo do Master realmente é o PT, o Lula e esse governo que está afundado até a lama nesse escândalo. O que a gente está vendo nesse caso, desse inquérito, desse uso do inquérito das fake news para investigar esse vazamento agora, é uma coleção de impropriedades, né? Na verdade, você tem um vazamento que ninguém diz qual é o vazamento. Qual é o vazamento que está sendo investigado? Você não sabe. São vazamentos aí. Aí o ministro pede 140, busca no acesso de 140 pessoas. Se você está procurando quem acessou dados de 140 pessoas, significa que você não sabe o que você está procurando. Se você está procurando um vazamento, a não ser que tenha tido um leaks, um mega vazamento de dados que ninguém está sabendo, não consta que seja isso. Se você for procurar acesso de 140 pessoas, é capaz de você achar algo. O nome disso na justiça é
Fishing Expedition. Já que nós estamos com os nomes hoje, é Distinguish, eu não sei o quê. O nome disso é Fishing Expedition. É uma prática ilegal de pesca provatória, da qual, por exemplo, a Operação Lava Jato foi muito acusada. Agora estão fazendo e parece que nada aconteceu, né? Você está falando de um vazamento que tem que ser investigado, se é que houve mesmo, já que nós não sabemos de que vazamento nós estamos falando, usando um inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes é ao mesmo tempo vítima, relator, juiz e sei lá mais o que. O que ele quiser ser, parece que ele vai achar que ele pode ser. Não, mas necessidade de você ter um inquérito completamente sigiloso, ninguém consegue ver o que tem dentro. O que acontece nesse inquérito é um grande mistério, só serve para um ministro específico fazer o que ele acha que deve, sem que ninguém coloque freio. Isso não pode acontecer. Nós estamos falando aqui do judiciário, prestando contas à sociedade. Nós temos um vídeo de 3 minutos, em seguida eu complemento com 2 minutos, por favor. Eu quero só alertar que a inteligência artificial, antes que haja qualquer contestação. O Brasil já viu esse filme antes. Mensalão, Petrolão, Aposentão e agora o escândalo do Banco Master, a Master Esquerda. Não se trata de um episódio isolado. Trata-se de um padrão, um projeto de poder que cria ambientes onde política e interesses privados caminham lado a lado. Voltamos à origem. Entre 2018 e 2020, na Bahia governada por Rui Costa, com Jacques Wagner como secretário, o banqueiro Augusto Lima vence a licitação da EBAL, Estatal de Alimentos. Compra por 15 milhões de reais. Logo depois, revende por 30 milhões ao Banco Master, mantendo metade do negócio. 2 semanas após a privatização, um decreto garante consignação exclusiva de 30% da folha do funcionalismo para o Cred Sexta. O que era uma estatal vira, por decisão política, um portfólio bilionário de consignados. É assim que começa. De 2022 a 2024, o Banco Master amplia sua presença institucional, patrocina fóruns internacionais, promove eventos com presença de ministros do STF e no governo Lula passa a se aproximar do centro do poder. Em 2023 e 2024, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, atua como consultor do banco por indicação de Jacques Wagner. No mesmo período, Daniel Vorcaro, dono do Master, vai ao Palácio do Planalto em dezembro de 2023, março de 2024 e abril de 2024, fora da agenda oficial. Em janeiro de 2024, o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes firma contrato milionário com o banco para atuar junto a órgãos federais. Em março, surge proposta para incluir bancos privados como o Master no Minha Casa Minha Vida. Em abril, Lula inaugura a fábrica de insulina de Vorcaro em Minas Gerais. Em julho de 2024, técnicos da Caixa alertam sobre riscos nas operações do Master e são exonerados dias depois. Em dezembro de 2024, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, organiza a reunião de Vorcaro com Lula no Planalto com a participação de nomes centrais da política econômica. Setembro de 2025, o BRB anuncia a compra bilionária do Master, mas o Banco Central rejeita a operação por risco excessivo. Novembro de 2025, o Banco Central liquida o Master. A Polícia Federal deflagra a operação. O caso chega ao STF e ao TCU. Surge a revelação do contrato do escritório ligado ao ministro Alexandre de Moraes. Vem à tona informações sobre vínculos empresariais envolvendo familiares do ministro Dias Toffoli em empreendimentos que tiveram participação ligada ao entorno do banco, como o Resort Itaiaia. Em dezembro de 2025, o ministro Toffoli avoca o inquérito e decreta sigilo. Janeiro de 2026, a investigação avança. Fevereiro de 2026, o ministro André Mendonça assume a relatoria do caso no STF. Essa é a linha do tempo, da Bahia ao Planalto, do crescimento político à liquidação. O escândalo do Banco Master é mais um capítulo do projeto de poder de Lula e do PT. O Brasil já sabe onde isso termina. Senhor presidente, isso é inteligência artificial, as imagens são ilustrativas e eu assino. Isso é uma linha do tempo. E é importante que a população tome conhecimento do tamanho da trama que está sobre os nossos olhos agora. Isso não é um acaso, senhor presidente. Isso é método. É um método repetido até a exaustão durante 14 anos, que resultou em 2014 e 2015 na maior crise econômica, a maior catástrofe econômica e moral que o país viveu desde 1948, quando começaram as medições econômicas a respeito do desempenho da nossa economia. Milhões de empregos suprimidos, centenas de milhares de empresas fechadas, e aqueles que o PT dizia proteger foram os principais prejudicados, porque o PT se utiliza do método Robin Hood, as avessas, dá com a mão e tira com as duas. Pretende, novamente, se perpetuar no poder com os mesmos métodos, com os mesmos personagens. Nós já sabemos o resultado. Tivemos aqui no primeiro semestre, senhor presidente, no segundo semestre do ano passado, revelações estarrecedoras a respeito de como o PT se comporta contra aqueles que são os mais frágeis, são os aposentados brasileiros. E agora nós estamos vendo como se comporta o sistema financeiro brasileiro. Senhor presidente, doa quem doer. Quem tiver problema, quem tiver o que pagar, que pague. Aliás, eu acho que a primeira demonstração é essa. Nós já dissemos aqui de uma forma peremptória. Somos favoráveis, sim, a quebrar o sigilo das operações do banco, que está sendo acusado, inclusive, de ter conivência com o nosso governo. Então nós não temos nenhum problema, votaremos favoráveis. Esperamos que o líder do governo tenha a mesma disposição para corroborar o que afirma, já que ele afirma que há problemas ligados a pessoas do nosso governo. Então, peço a Vossa Excelência e aos nossos pares que nos ouvem agora que saiamos do discurso e vamos para a prática. Saiamos da teoria e vamos agora para a efetividade. Vamos quebrar aqui o sigilo para que nós possamos verificar na prática quem de fato se locupletou com mais esse escândalo no governo do PT. Nada mais legítimo do que você querer ser prefeito de São Paulo, ser governador de São Paulo, ser deputado, ser senador, ser presidente da República.
Tudo isso é legítimo. Nada mais legítimo querer ser ministro do Supremo. Nada mais legítimo do que isso. Agora o diabo diz: eu vou te dar tudo isso, se prostrados vocês me adorarem. A quem nós adoramos para estar onde nós estamos? Meu irmão e minha irmã, o poder político e institucional é uma bênção de Deus, se guiado por Deus. Mas quando nossos corações se colocam não segundo os princípios e os valores de Deus, para agir pelo bem do povo, nós estamos nos curvando à tentação do diabo. Cuidado. Você que almeja entrar na carreira pública, talvez ser juiz, ser promotor, ser delegado, você que já é, você que deseja ser político para fazer o bem das pessoas, que Deus te abençoe. Mas cuidado com os pequenos testes, com as pequenas bananas, com as pequenas propostas sutis que podem aparecer e que podem fazê-lo rompê-lo. Pequenas linhas que quando você se depara, você já rompeu com o próprio Deus. Xalala, xalalalalala, xalalalalala, xalala, xalalalalala, xalalala. Por favor, me ajuda.